Bom, mas o ponto é, doutor, a gente teve aí um anúncio sendo feito na semana passada pela Petrobras. Logo cedinho a Petrobras falou, ó, a partir da meia-noite, né, os preços vão subir. E infelizmente, a partir daquele anúncio, antes mesmo da meia-noite, isso a nível de Brasil, e aqui não foi diferente, alguns postos aproveitaram e já colocaram ali, então, um reajuste, né, sobre o preço do seu combustível. Só que detalhe, né, o estoque que ele tinha ali, certamente ele não pagou com aquele reajuste. A pergunta é, isso é legal, ilegal? Pode até ser legal, mas é imoral? Como que fica essa questão, principalmente daquele episódio que aconteceu na semana passada, quando o aumento foi realizado no mesmo dia de que feito o anúncio, porém, né, o reajuste seria válido só a partir da meia-noite, então, obviamente, do dia subsequente. O que podemos falar sobre essa situação específica, doutor? Bom, em primeiro lugar, há de se falar dessa questão internacional, né, em torno do preço do petróleo. Claro, o Brasil é produtor, o Brasil produz muito, né, mas produz petróleo bruto, né? Ele tem uma capacidade muito pequena de refinamento desse petróleo que ele produz. E nós não temos, né, refinarias equipadas de forma adequada a ponto de refinar o petróleo e fornecer para o mercado interno a gasolina, que é o combustível mais utilizado. Em contrapartida, nós importamos muito petróleo refinado, entendeu? Então, por isso, nós temos que seguir o mercado internacional, porque a partir do momento que você exporta, você também importa. E com a dolarização dessa commodity, né, ela é comerciada lá em Londres. Então, você veja, o barril do petróleo recebe uma cotação internacional. O Brasil pouco pode interferir nisso, né? De que forma que você consegue baixar o preço do petróleo? Jogando mais produto no mercado, a lei da oferta e procura. Né? Nós estamos na expectativa, uma expectativa mundial, né, de que a Arábia Saudita abra aí os seus estoques e despeje petróleo. Porque a Rússia, que é um grande produtor, vai se aproveitar dessa situação para forçar a alta do produto. Então, assim, podem impor os embargos econômicos que for, a Rússia ela vai lucrar de qualquer forma, porque ela é uma grande produtora de petróleo, o mercado depende muito do petróleo dela, e com a guerra, é claro, né, você acaba tendo aí a precificação, entendeu, desses produtos aí um pouco acima do patamar, né, que já vinha sido trabalhado. Então o Brasil acaba sofrendo com isso porque a gente importa esse combustível refinado, né, esse petróleo refinado. Mas vejam cá, meus caros, né, a Petrobras anunciou que o aumento seria válido a partir da 0 hora de sexta-feira. Eu tenho notícias de cidadãos de Contenda, né, na região metropolitana de Curitiba, informando que na quarta-feira anterior ao aumento anunciado pela Petrobras, os postos já haviam reajustado o valor na bomba. Então, assim, é uma prática no mínimo imoral. Eu já digo que isso daí é um crime contra o consumidor. É um crime, porque você está reajustando previamente ao anunciado pela Petrobras, entendeu? Pela produtora, né? Pela distribuidora do combustível. Então, assim, é um absurdo você tentar lucrar nas costas do consumidor, mas num momento tão delicado, né? Nós estamos vivendo um momento delicado da economia a nível mundial. O Brasil está tentando se recuperar já de alguns tombos grandes do passado, não vou entrar aqui em questões políticas, mas a própria Petrobras, né, foi tão atingida, escândalos de corrupção, enfim, todos assistiram, todos acompanham, né, os noticiários, nós advogados acompanhamos aí os processos na justiça, então ficou tudo tão difícil, né, foi formando um gargalo tão grande. E no fim você vê um empresário aí, né, o fornecedor aí na ponta da cadeia de fornecimento, lesando o consumidor. Muitos devem ter assistido, porque teve mais de 60 compartilhamentos aí, até onde eu contei, né? Um vídeo que eu gravei no dia, entendeu? Em que foi autorizado o aumento pela Petrobras. Então vejam lá. Num determinado posto aqui da nossa cidade, eu fui abastecer, a gasolina estava a 7,29 o litro.
Eu sabendo que esse posto não tinha recebido combustível naquele dia, né, na sexta-feira, ou seja, ele ainda tinha combustível ao preço antigo em seus estoques, por que que ele estava vendendo o preço reajustado? Então, primeira coisa, eu encostei o carro, não fui abastecer o carro com medo, né, fazer um estoque, não, eu fui porque eu tinha a previsão de viajar a trabalho, é, e precisava abastecer, obviamente. Então eu indaguei a pessoa que foi abastecer o veículo. Escuta, vocês receberam combustível com valor reajustado para estar me cobrando esse valor? Porque anteontem eu abasteci aqui, o valor era outro, né? Eu sou cliente do posto, cliente assíduo. E a pessoa ficou assim, sabe? Sem resposta para dar. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, eu quero completar o tanque, eu tenho que viajar, mas eu quero a nota fiscal do serviço. Eu vi que a pessoa tremeu na base, né? Daí fui até o guichê, imprimiu a nota fiscal, imediatamente tirei o carro do posto, né, após o abastecimento e gravei a live, né, orientando os consumidores que exijam a nota fiscal, que procurem depois do Procon ou a plataforma virtual do consumidor.gov, registre a sua reclamação, porque isso eu entendo como sendo um crime contra o consumidor. É uma prática abusiva, entendeu? É uma prática abusiva. Como é que eu vou reajustar na bomba o valor do combustível se eu não paguei aquele combustível com reajuste? Então é um reajuste prévio. Poxa, tem gente que tenta justificar, né? Não, mas é que veja, coitado do empresário, ele vai comprar com o valor reajustado. Sim, ele vai comprar com o valor reajustado e vai vender com o valor reajustado. Ele não vai sair no prejuízo. Eu não conheço o dono de posto de gasolina que sai no prejuízo, meu amigo. Entendeu? Tá certo, ninguém está aí para fazer filantropia, né? A gente está numa economia capitalista, graças a Deus, mas assim, a gente também não pode permitir certos abusos, né? E esse é um abuso que acaba impactando em toda a cadeia de consumo, toda. Tudo sobe a partir do aumento do combustível. Então, você dona de casa, você pai de família, você mãe de família que trabalha, que sustenta a família, preste atenção nos produtos, né? Se a gente já vinha acompanhando um aumento dos itens da cesta básica, preparem-se, né? Porque nós vamos ter aí um tombo maior, né? Então, tudo vai subir a partir do aumento do combustível. Sobre essa questão até desses postos que acabaram alterando os seus preços antes mesmo aí de ser válido o reajuste, a que tipo de sanções eles podem estar sujeitos? Bem, se for entendimento do Procon, né? Eu digo do Procon porque o meu não conta nessas horas, né? Se for do entendimento do Procon, por exemplo, que houve uma prática lesiva, o Procon pode multar, pode exigir até mesmo o fechamento do estabelecimento, entendeu? Estabelecer algumas sanções administrativas e por aí vai. Então, na esfera administrativa, ele pode multar, dentre outras atitudes, né, que podem ser tomadas contra o fornecedor ou estabelecimento. Na esfera judicial, aí já envolve também o Ministério Público, pode ser instaurado aí um procedimento criminal, certo? Ele pode vir a ser julgado, claro, vai ter todo o espaço, né, para ampla defesa, contraditório, mas existindo, né, e sendo de entendimento também dos senhores promotores, pode ser proposta, né, uma ação civil pública, pode ser proposta uma ação criminal contra o estabelecimento. Então, sanções existem, né? Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor que prevê uma série de sanções para o fornecedor que venha a agir de forma lesiva, abusiva, mal intencionado. Não tem como dizer que aí houve um descuido, né? Que foi sem querer. Você sabendo que o aumento era permitido a partir das 0 hora de sexta-feira, não tem por que na quarta-feira você está colocando um valor reajustado na bomba. Não tem por que na quinta você está colocando um valor reajustado na bomba. Faço destaque aqui para um posto de Porto União, pelo menos é o único que eu tive notícias através das redes sociais. Não vou aqui nominar o posto, né, para não ser deselegante com os demais que aumentaram o combustível, mas um posto na área central de Porto União que manteve, na sexta-feira, ele manteve o valor antigo até que findasse o seu estoque a preço antigo.
Isso daí é uma conduta, sabe, de pessoas de boa fé, de pessoas que entendem o momento que o país está passando. A nossa cidade, embora seja uma cidade rica, ao mesmo tempo nós temos um bolsão de pobreza enorme aqui na cidade. Então, se nós não tivermos um olhar mais voltado para o social do que para o próprio umbigo, né, o país não sai do lugar. Né? Nós temos que ter um olhar um pouco mais altruísta nessas horas. Né? Não digo para ser filântropo, mas seja um pouco mais altruísta. Entenda o momento delicado da economia. Né? Nós não vivemos um momento mágico da economia nacional, muito menos da economia local. Né? Eu não vejo nenhuma grande empresa abrindo na cidade, nenhuma grande empresa absorvendo essa mão de obra ociosa e sedenta por trabalho. Né? Então, poxa, eu vou lá e reajusto o preço do combustível num momento delicado desse, antes do previsto. Né? Antes do previsto. Se você reajusta dentro do previsto, ninguém vai reclamar. Né? Vão reclamar, claro, porque está subindo. Obviamente. Mas não vão reclamar com tanto afinco, vamos dizer. Né? Porque daí você observa uma prática lesiva por parte do fornecedor. Então, é isso que descontenta, acho que mais o consumidor, sabe? Você vê a má fé, a ganância, né? E a vontade de obter lucro a todo custo. Né? Mesmo que isso lhe custe a imagem do estabelecimento, né? Isso que eu acho engraçado.